queria convidar os irmãos, então, a, sem demora, abrirem a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Nós vamos fazer a leitura no Salmo 19, a segunda parte do Salmo, do verso 7 até o verso de número 14. Livro dos Salmos, Salmo 19, do verso 7 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em o guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos curvar as nossas frontes, meus irmãos, vamos orar suplicando a graça do Senhor, a sua iluminação para conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos o teu nome. E Pai amado, nós pedimos agora o teu auxílio. Sabedores, ó Deus, da nossa limitação, como também, ó Deus, da inclinação que há no nosso coração de nos levantarmos contra aquilo que o Senhor nos diz na tua santa palavra. Assim, a nossa súplica é no sentido de que o Senhor nos agracie duplamente, dando-nos condições de compreendermos a tua palavra, dando-nos, ó Deus, condições de apreendermos o sentido maravilhoso deste texto, mas também, ó Pai, agindo em nossas mentes e corações para que nós recebamos a tua palavra da maneira como ela deve ser recebida, como tua palavra, como uma palavra santa, autoritativa para o nosso caminhar, e assim o Senhor firme os nossos pés no caminho da piedade. É em nome de Cristo, teu Filho, que nós choramos. É em nome dele que nós te bendizemos hoje eternamente. Amém. Meus irmãos, nesta ocasião, eu pretendo falar a respeito da lei de Deus como uma perfeita regra de justiça, e isso a partir da exposição da segunda parte do Salmo 19. É a nossa confissão de fé de Westminster, meus irmãos, quem se refere à lei do Senhor dessa maneira. No capítulo 19 e no parágrafo 2º da confissão, quando ela trata da continuidade da lei após a queda dos nossos primeiros pais, a nossa confissão vai dizer que essa lei, depois da queda do homem, continua a ser uma perfeita regra de justiça. Então percebam que a nossa confissão fala de uma continuidade após a queda. A lei continua como uma perfeita regra de justiça. Ainda que tenham passado a existir algumas mudanças na criação, ainda que tenha ocorrido uma mudança, tanto no status do homem diante de Deus, quanto no seu coração, ou seja, ainda que o homem agora, em virtude do pecado, seja tanto culpado quanto corrompido, a lei, ela permanece como uma perfeita regra daquilo que Deus, em sua justiça, exige do ser humano. Uma vez que em Deus não há variação ou sombra de mudança, a sua vontade moral também permanece exatamente a mesma. E algo que devemos ter em mente logo de início é que exatamente por permanecer uma perfeita norma de justiça, a lei, ela continua a obrigar todas as consciências humanas como norma de vida.
Na verdade, meus irmãos, até se pode falar de uma mudança, não na lei em si, mas no seu propósito. Uma vez que com a queda, o pacto das obras, ele foi abrogado. Ele agora não nos é mais o caminho para a salvação e a vida eterna. Dessa maneira, por causa do pecado, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, é o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, no verso 20. Mas a lei, ela mantém o propósito de ser para o homem uma perfeita norma acerca de como o homem deve ordenar a sua vida diante de Deus. Nesse sentido, ela é imutável, sem qualquer abrandamento e inalienável em suas relações pessoais. Salvaguardada a discussão sobre a distinção entre lei e evangelho no que diz respeito à nossa justificação, a lei sempre vai ter o seu lugar devidamente assegurado e afirmado na tradição reformada, meus amados. Seguindo a distinção feita por Philippe Melanchthon nas suas Lois Communes, Calvino também falou de 3 usos da lei. E permitam-me aqui destacar o terceiro uso, que diz respeito àqueles que são justificados pela graça mediante a fé, para que então esses pratiquem boas obras agradáveis a Deus. Logo na primeira edição das suas Institutas, publicadas no ano de 1536, Calvino fala da lei como possuindo o propósito de nos ensinar o que é a perfeita justiça e como ela deve ser guardada. Quando nós adentramos a teologia dos puritanos, isso também é afirmado com grande ênfase. Por exemplo, meus amados irmãos, Samuel Bolton, um dos teólogos da Assembleia de Westminster, na sua obra clássica sobre os verdadeiros limites da liberdade cristã, ele vai fazer a distinção entre a lei como um pacto e a lei como uma regra. Ele vai afirmar que os crentes estão livres de serem justificados pela obediência à lei como um pacto, mas a lei continua como uma regra para a vida cristã. Ele também afirma que a lei pode ser considerada como uma regra e como um pacto. Quando nós lemos que a lei continua em vigor, devemos então entender que ela é uma regra, não um pacto para nós. Mas quando nós lemos que ela foi abrogada, quando nós lemos que não temos mais nenhuma obrigação para com a lei, ela deve ser entendida nesse aspecto como um pacto, não como uma regra de vida. Ele diz mais: até que a lei esteja morta para você, e você para a lei, você buscará justiça e vida através da obediência a ela. Porém, uma vez que a lei tenha matado você, e mostrado que você está morto, e que não pode fazer nenhum bem, de maneira que não espere nada vindo dela, então é aí que você olhará para Cristo somente, em busca de vida. Então essa é a ideia de lei como um pacto. E é nesse sentido, meus irmãos, que a lei ela não mais nos vincula. Este é um dos sentidos em que nós não estamos mais debaixo da lei. Mas ela permanece em pleno vigor, em plena força, como uma regra para o caminhar do povo de Deus. O mesmo tipo de raciocínio pode ser encontrado numa obra que desempenhou um importante papel naquela que ficou conhecida como a controvérsia do cerne. Uma obra escrita por um puritano chamado Edward Fisher, um puritano que viveu entre 1627 e 1655, uma obra intitulada O Cerne da Teologia Moderna. Edward Fisher vai dizer: acredite, a lei como um pacto de obras, em relação a ela, nesse sentido, todos os verdadeiros crentes estão mortos. E ela os mata. Porque eles, sendo incorporados a Cristo, o que a lei ou pacto das obras fez a Cristo, ela faz o mesmo a eles, aos crentes. De maneira que quando Cristo foi pendurado na cruz, todos os crentes foram ali pendurados com ele. Mas mais à frente, quando Edward Fisher fala da lei, não como um pacto para nós, mas como uma regra de vida, ele vai dizer que ela continua até o fim do mundo. Uma vez que agora nós a recebemos não das mãos de Moisés, mas nós a recebemos agora das mãos de Cristo, para ordenar o nosso caminhar e para nos instruir naquilo que é agradável a Deus.
Então percebam, meus irmãos, que na nossa tradição, na tradição reformada, na tradição puritana, a lei, ela tem o seu lugar afirmado como uma perfeita regra de vida. Ela continua a gozar na igreja de um lugar de grande importância. Até porque, como nos diz um autor chamado Ernest Kevin, ele vai dizer que cada departamento da teologia, especialmente da teologia puritana, possui um estreito relacionamento com a lei. E como isso acontece? Ele diz: pecado é a transgressão da lei. A morte de Cristo é a satisfação da lei. A justificação é o veredito da lei. E a santificação é o cumprimento da lei pelo crente, ele amparado pela graça e auxiliado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, e é justamente quanto à santificação que as convicções dos puritanos sobre a lei assumiram importância especial. E o trecho do Salmo 19, lido por nós, ele pode nos ajudar na compreensão de como a lei mantém o papel de ser para nós uma perfeita regra de vida, uma perfeita regra de justiça. Observem o texto, mantenham a Sagrada Escritura aberta. É muito comum, meus irmãos, nós utilizarmos o Salmo 19 como uma espécie de texto prova, um texto prova da nossa teologia da revelação. Sempre que nós estamos tratando de como Deus se revela à humanidade, seja através daquilo que nós chamamos de revelação geral ou da revelação especial, nós evocamos o Salmo 19. E, de fato, este salmo pode ser, sim, usado como fundamento da nossa teologia da revelação. Por exemplo, observe, do verso 1 até o verso 6, Davi vai discorrer sobre como Deus se revela através das suas magníficas obras da criação. Já no Salmo 8, no verso 1, Davi havia afirmado que o Senhor expôs nos céus a sua majestade. Agora, aqui no capítulo 19 dos Salmos, ele vai dizer que os céus proclamam, os céus anunciam, os céus pregam a glória de Deus. Mas quando você observa a partir do verso 7, Davi agora fala sobre a revelação especial, de como Deus, através da sua palavra, de como Deus, através do Evangelho, se revela de maneira pactual a um povo específico. Nós não temos nenhuma informação dada a nós pelo título do Salmo acerca do momento quando Davi escreveu este Salmo. O título nos informa apenas quem foi o seu autor e que este Salmo foi entregue ao músico-chefe do tabernáculo para ser usado no culto a Deus. Mas, meus irmãos, não nos é impossível imaginar que ao longo de toda a sua vida, e principalmente durante os anos nos quais pastoreou o rebanho de seu pai, constantemente Davi tenha refletido, pensado a respeito dos dois grandes livros de Deus, a natureza e a palavra. Não nos é impossível imaginar que Davi gastou grande tempo da sua vida refletindo, ponderando, comparando, para que no final ele estivesse assim mais e mais encantado com o Senhor, o autor desses dois livros revelacionais. E este salmo, ele possui algumas características bem interessantes. Eu quero destacar apenas uma a título de introdução. Se você ler com atenção a primeira parte, você vai perceber que quando Davi fala sobre a glória de Deus sendo revelada por meio da criação, ele vai usar um nome para se referir a Deus, um termo genérico, traduzido aí como Deus, é o nome El. Isso muda na segunda parte do Salmo. A partir do verso 7, quando ele fala da lei, ele faz uso do nome pactual de Deus. Ele não se refere mais ao Senhor agora como El, mas como Yahvé. Ele faz isso 7 vezes do verso 7 até o final do Salmo. E Davi faz isso, irmãos, para lembrar aos seus leitores do contexto em que a lei foi entregue por Deus ao seu povo. Para dizer ao povo da aliança que a lei é a lei do pacto. Para revelar Yahvé como gracioso Senhor da aliança. Para nos mostrar que na lei há graça, e a lei de Yahvé é a graciosa lei do pacto.
Nós também podemos entender isso observando que a criação, ela revela sim a existência de um Criador, ela proclama sim a existência de uma divindade que trouxe todas as coisas à existência e que em tudo que existe, esse Deus imprimiu a sua glória. Mas é a lei, é a palavra quem revela a identidade desse Deus. É a palavra quem mostra exatamente quem trouxe todas as coisas à existência. Além disso, se você observar, há uma diferença no estilo entre as duas seções do Salmo. Do verso 1 ao verso 6, as frases são mais longas. Já do verso 7 ao verso 14, elas são bem mais curtas. Nessa manhã, meus irmãos, nós vamos deixar a primeira parte do Salmo e vamos considerar então a segunda parte, que tem início no verso 7, quando Davi nos fala a respeito das maravilhas da lei do Senhor. A partir do verso 7, Davi vai fazer uma série de 6 declarações a respeito da maravilha da lei de Deus, os seus mandamentos, os seus estatutos e juízos. Observemos então cada uma dessas afirmações feitas pelo salmista. Observe o texto, do verso 7 ao verso 9, Davi diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Um esclarecimento inicial que precisa ser feito, meus irmãos, é sobre o uso da palavra Torá, lei, aí no verso 7. No nosso texto, essa palavra, ela não está sendo usada para fazer referência específica e apenas à lei de Moisés ou ao decálogo. É praticamente consenso que o termo é usado aqui como sinônimo de as Escrituras, ou seja, a palavra de Deus em toda a sua inteireza. Charles Spurgeon, expondo o Salmo 19, vai dizer que Davi usa o termo lei aqui para se referir à completa doutrina de Deus, à série de regras e ordens do Espírito Sagrado. O puritano Matthew Poole, comentando este versículo, vai dizer que aqui lei significa a doutrina entregue por Deus à sua igreja, seja por meio de Moisés ou pelos outros profetas e homens santos que vieram depois de Moisés. E se você observar, você vai perceber que nenhum dos efeitos mencionados do verso 7 ao verso 9 vai ser produzido pela lei em seu sentido estrito. Mas esses efeitos são produzidos por todas as partes da palavra, por todos os preceitos, conselhos, ameaças, promessas e do gracioso pacto de Deus feito com o homem. Samuel Bolton também, ele vai fazer uma lista de 7 usos para o termo lei nas Escrituras. E ele vai destacar que aqui no Salmo 19, no verso 7, a lei, essa palavra é usada para fazer referência não apenas ao Pentateuco, não apenas à lei moral, conforme resumida no Decálogo, mas lei aqui significa a completa palavra de Deus, as suas promessas e preceitos. Mas permitam-me dizer algo a vocês. Se aqui no verso 7, se aqui lei quer dizer a palavra de Deus em toda a sua completude, em todas as suas partes, obviamente, meus irmãos, aquilo que de modo estrito é entendido como a lei está incluído. Se por lei aqui devemos entender toda a Escritura, aquilo que é parte de toda a Escritura também é referido aqui pelo salmista Davi. A nossa tarefa, então, é compreendermos como a lei pode restaurar ou refrigerar a alma de alguém. A palavra de Deus deixa claro que em relação ao homem descrente, em sua incredulidade, a lei apenas revela o seu pecado. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 3 e no verso 20, que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Então, em si mesma, em relação ao homem em seu estado de pecado, a lei aponta, ela revela o pecado, ela condena o homem como seu transgressor. Ela não traz alívio ao coração do homem. Ela ordena, mas ela não concede graça. O pastor Joel Bick, numa obra, nós já temos publicado em português, uma obra intitulada Lutando contra Satanás, ele faz uma citação que capta muito bem a ideia daquilo que a lei faz em relação a um homem não convertido. Eu pensava que tinha de obedecer à lei e fui a Moisés para resolver a questão. E ele imediatamente me derrubou. Eu sabia que merecia isso e não reclamei. Preparei-me e novamente fui a Moisés. Com um baque ainda mais severo, segunda vez ele me derrubou ao chão. Fiquei surpreso e implorei que ele me escutasse. Mas ele me expulsou do Sinai e não me deu nenhuma satisfação. Então é isso que a lei faz em relação ao homem transgressor em seu estado de pecado. Mas observe um detalhe em relação ao Salmo 19. O autor desse salmo não era o incrédulo. Era um homem que amava profundamente o Senhor. Davi, meus irmãos, o autor do Salmo 19, foi um homem que aqui já tinha depositado inteiramente no Senhor a sua confiança e a sua esperança. Então não é um descrente que fala aqui, não se trata de alguém para quem a lei é uma letra morta e que mata. Quem fala aqui no Salmo 19 é alguém que, por já ter sido alcançado pela graça de Cristo, recebeu um novo coração, um coração vivificado, e por essa razão é capaz de se alegrar também com a lei de Deus. Este homem é o mesmo que afirmou no Salmo 119, verso 97, quanto amo a tua lei. E não apenas Davi se comporta assim em relação à lei do Senhor. Na verdade, irmãos, este é o sentimento padrão daqueles que foram redimidos, daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Você pode também pensar no apóstolo João, que escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5 e no verso 3, vai dizer, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A lei do Senhor, meus irmãos, ela é um deleite para a alma piedosa. A lei do Senhor é um deleite para aquele que foi salvo por Cristo Jesus. A lei do Senhor é um precioso refrigério para o homem que ama Jesus Cristo. Thomas Manton vai dizer algo muito interessante a este respeito. Ele vai dizer que, como algo tomado sozinho, a lei, ela é venenosa e mortal. Mas quando misturada com outros medicamentos saudáveis, ela é de grande serventia, sendo excelente ingrediente físico e que traz grande alegria ao coração. Misturada com o Evangelho, a lei é preciosa para o crente. E como é que este homem piedoso fala da lei? Veja o verso 7. Davi diz, a lei do Senhor é perfeita. A ideia aqui, irmãos, é de completude, é de integridade. A ideia aqui, como afirmou Calvino, é que se uma pessoa é devidamente instruída na lei de Deus, ela não carece de nada que seja indispensável à perfeita sabedoria. E essa lei perfeita, ela provoca na alma do crente refrigério, restauração. A ideia da palavra usada por Davi é de fazer voltar atrás, de converter. Há quem afirme que aqui a ideia é de provocar arrependimento. Meus irmãos, e o que é que nós podemos dizer? Senão que ainda possuindo o pecado habitando os nossos corações, ainda sujeitos ao pecado, necessitamos constantemente ser lembrados pela lei da natureza vil, maligna e demoníaca do pecado. E que o Senhor, o nosso bondoso e amoroso Deus, Ele nos agracia com a sua santa, preciosa e perfeita lei,
a fim de nos dar um choque de realidade e nos ajudar na nossa luta contra o pecado. John Boyce faz uma declaração a respeito da perfeição da lei que é maravilhosa. Ele compara a lei ao tanque de Betesda. Ele faz uma relação interessante entre a pessoa que entrava no tanque após o Espírito agitar as águas e a pessoa que mergulha na lei depois de o Espírito Santo agitar as águas do seu coração. Ele diz: aquele que tem o furor da raiva, sendo tão furioso quanto o leão, entrando neste tanque, agitado pelo Espírito, ficará tão manso quanto um cordeiro. Aquele que tem a cegueira da intemperança, lavando-se neste tanque, perceberá a própria loucura. Aquele que tem o mofo da inveja, a lepra da avareza, a paralisia da concupiscência, terá meios e medicamentos para sarar dessas doenças. Pense em quantas vezes a lei do Senhor já fez você voltar atrás dos maus caminhos que você havia tomado. E você pode ver nisso a perfeição da lei. Davi continua dizendo no verso 7, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se você ler Êxodo capítulo 31, verso 18, capítulo 32, verso 15, e também o capítulo 34, verso 29, você verá que ali o termo traduzido como testemunhos fala especificamente dos 10 mandamentos escritos nas 2 tábuas do testemunho. Meus irmãos, a lei nada mais é do que um claro, um límpido testemunho do Senhor contra o pecado. Nos 10 mandamentos, o Senhor se coloca contrário à idolatria, contrário ao falso culto, contrário à irreverência, ao desprezo pelo seu santo dia, à insubmissão a todas as pessoas dotadas de autoridade. O Senhor se coloca contrário a tudo que prejudique a nossa vida e a do nosso próximo, a tudo aquilo que seja impuro e que ameace o leito conjugal. Ele se coloca contra a preguiça, contra a desonestidade, a violência, ao roubo, à mentira, ao falso testemunho e à cobiça. E o testemunho que Deus dá contra todas essas coisas é fiel, claro, resoluto, infalível e irretorquível. Não há quem seja capaz de retrucar, de responder, de desafiar aquilo que a lei de Deus diz. E o efeito da lei, o efeito do testemunho do Senhor é a sabedoria. Davi diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quem são os simples, meus irmãos? Não imagine que aqui nós temos um pequeno grupo dentre aqueles que amam o Senhor. Todos nós somos simples. Quando Tiago, na sua carta, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago não tem ali o propósito de fazer com que os seus leitores raciocinem dizendo: bem, eu já tenho sabedoria suficiente para viver, então ele não está falando comigo. Meus irmãos, Tiago deseja que todos os seus leitores se reconheçam como grandemente necessitados de sabedoria. E assim também deve ser conosco ao lermos a declaração do salmista Davi. Quem são os simples? Somos nós. Todos nós necessitamos de sabedoria. O mais sábio dentre nós sempre necessitará da sabedoria vindo da parte de Deus. E onde essa sabedoria pode ser encontrada? No testemunho fiel do Senhor. Pense mais uma vez, traga à sua memória mais uma vez as muitas ocasiões em que você fez algo e posteriormente lendo a palavra de Deus, lendo a lei do Senhor, você tomou conhecimento de que pecou contra aquele que tanto te amou e isso compungiu o teu coração. E isso levou você a resolver firmemente em teu coração a não mais praticar tal loucura. Irmãos, a lei do Senhor, nas mãos do Espírito Santo, levantou os teus olhos e fez você contemplar aquele a quem traspassou.
E por ele você pranteou como se pranteia por um unigênito. E você chorou por ele como quem chora amargamente por um primogênito. A lei do Senhor pode levar você a declarar com Davi que a lei, os mandamentos te fazem mais sábio do que todos os teus inimigos. Então você pode dar testemunho, sim, de como na lei de Deus você encontra a verdadeira sabedoria. Davi prossegue no verso 8, fazendo mais duas declarações a respeito da lei. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O termo traduzido aqui como preceitos fala de todas as responsabilidades atribuídas pelo Senhor ao seu povo. Todos os mandamentos dados ao povo da aliança. E todos esses preceitos, nos diz o salmista, são caracterizados pela retidão. Então compare o que o salmista Davi declara aqui a respeito da lei do Senhor com as cavilações, com as maquinações, as imaginações do nosso próprio coração. Compare o que a lei do Senhor diz com as sugestões do nosso coração. O nosso coração nos faz pensar que determinados caminhos terminarão em vida e em felicidade, quando na verdade terminarão em morte. Salomão também fala no livro de Provérbios, capítulo 2, verso 13, daqueles que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Veja como isso funciona na prática. O Senhor nos diz, no segundo mandamento, que nós não podemos adorá-lo fazendo uso de nenhuma representação. Ele nos diz que nós não podemos adorá-lo fazendo uso de nenhuma imagem dele. E o nosso catecismo maior de Westminster, levando em consideração a unidade da essência divina, levando em consideração a pessoa teantrópica do Senhor Jesus Cristo, nos ensina na exposição do segundo mandamento, na resposta à pergunta 109, que não nos é permitido fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no Espírito, quer exteriormente em qualquer forma ou semelhança de alguma criatura. Toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. A lei do Senhor nos ensina isso. Mas o que muitos têm feito ultimamente? O coração humano, meus irmãos, tem buscado formas, tem cavado, tem engendrado, tem elaborado meios sutis, distinções semânticas sutis entre adoração e uso didático, com o fim de fazer imagens da pessoa de Jesus e assim ensinar as nossas crianças por meio dessas imagens. E essa distinção ela é inútil, afinal de contas, qual é o objetivo desse ensino? Se não levar as crianças à devoção, se não levar as crianças à adoração. Foi por essa razão que Calvino afirmou: sabemos o quanto cada um é devotado a si próprio, e quão difícil é erradicar de nossa mente a vã confiança em nossa própria sabedoria. A vida de um homem não pode ser corretamente ordenada, disse Calvino, a menos que ela seja moldada segundo a lei de Deus, e que sem isso ele não pode fazer outra coisa, senão vaguear por labirintos e por trilhos tortuosos. Mas quando a pessoa aquece aos preceitos do Senhor, quando essa pessoa, iluminada pelo Espírito do Senhor, reconhece a retidão dos preceitos do Senhor e os segue, o resultado é a alegria invadindo o coração. É um enorme regozijo tomando conta do seu interior. A lei do Senhor é uma perfeita regra de justiça para nós, porque ela nos faz enxergar as nossas mazelas. E dessa forma ela sempre nos conduz a Cristo, a fim de recebermos o perdão dos nossos pecados.
ela redunda em alegria no coração, ela termina na paz de uma boa consciência. Matthew Henry afirmou, meus irmãos, que a verdade que torna o coração reto, em seguida dá alegria a esse mesmo coração. Ele diz que a lei, como nós a vemos nas mãos de Cristo, dá razão para a alegria, e quando ela é escrita nos nossos corações, ela constrói uma base para a alegria eterna. Na segunda parte do verso 8, o salmista Davi diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você vê que a palavra mandamento se encontra aí no singular, mas isso nos dá razão suficiente, meus irmãos, para entendermos que aqui você tem uma referência a todos os mandamentos que o Senhor deixou registrados em sua santa palavra. Então, os mandamentos do Senhor possuem como característica distintiva a pureza. E esse adjetivo aqui, puro, tem o sentido de algo imaculado, sem qualquer mistura, purgado de qualquer impureza, sem nenhum tipo de imperfeição. Em Provérbios, capítulo 30, verso 5, nós encontramos a declaração de que toda a palavra de Deus é pura. A lei do Senhor está livre de qualquer mistura das invenções dos homens. Está livre da escória, da doutrina corrompida, livre de toda palha e impureza. É por essa razão que ela é usada pelo Senhor para promover na vida do seu povo a pureza no coração, na conversação. Há um princípio interessante afirmado por Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Nessa passagem, Salomão diz: qual a mosca morta faz ao unguento do perfumador, que faz ele exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Da mesma forma, meus irmãos, o menor traço de qualquer pensamento meramente humano, desassistido e desassociado da inspiração divina, seria suficiente para tornar impura não apenas a lei, mas toda a palavra de Deus. Uma vez que, como afirma Calvino, mais uma vez, tudo quanto o homem engendra para si, não passa de mera imundícia e refúgio, corrompendo a pureza da vida. Por outro lado, Davi, na ode que escreveu a lei do Senhor no Salmo 119, ele volta a afirmar esta preciosa verdade, declarando que a única maneira, a única forma de um jovem guardar puro o seu caminho é observando segundo a santa palavra de Deus. Meus irmãos, no mesmo salmo, Davi compara a palavra do Senhor em sua inteireza a uma luz, a uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. Fora da palavra, fora da lei do Senhor, só existem trevas. É por isso que o mandamento do Senhor ilumina os nossos olhos. Essa lei puríssima, esta palavra puríssima, em todas as suas partes, ela está plenamente confirmada. E o apóstolo Pedro nos diz que nós fazemos bem em atender ao que ela diz. Como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Ah, meus irmãos, como nós precisamos da lei do Senhor. É verdade que nós fomos salvos. Sim, nós fomos justificados gratuitamente com base no sangue puríssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, como nós ainda pecamos. Quantas vezes deixamos de olhar para a luz e preferimos nos embrenhar nas trevas? O pecado é comparado na palavra de Deus às trevas. O apóstolo Paulo se refere aos diversos tipos de pecado como as obras infrutíferas das trevas. Ele também exorta aos cristãos romanos a deixarem as obras das trevas e a se revestirem com as armas da luz. Então, fugir de coisas como orgias e embriaguez, impudicícias e dissoluções, contendas e ciúmes, é, de acordo com Paulo, andar dignamente como em pleno dia. O evangelista João diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz.
Então a lei do Senhor, sem qualquer compromisso com a nossa rebeldia, mas toda ela pura, ela declara a maldade de nossas obras. Ela nos adverte acerca das desastrosas consequências da desobediência. Ela nos mostra aquele a quem traspassamos e nos faz correr para Ele, a fim de termos os nossos olhos iluminados. Quão perfeita, então, meus amados, é a lei do Senhor e como ela deve ser estimada por nós. Agora olhe para o verso 9 e veja o último par de declarações que Davi faz sobre a lei do Senhor. No verso 9, Davi diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Davi fala agora do temor de Yahvé. Quando ele menciona aí temor, ele faz uma referência ao efeito pretendido pela lei do Senhor no coração do crente. Ou de modo mais simples, ele faz uma referência ao modo como nós devemos nos colocar diante de Deus para servi-lo em culto. Davi faz uso de um adjetivo raro para descrever o temor do Senhor como eticamente puro. A ideia aqui é que aquilo que Deus nos diz na sua lei é tão claro, tão límpido, tão brilhante, que não há, definitivamente, meus irmãos, não há lugar para qualquer indiferença frente àquilo que a santa lei de Deus coloca diante de nós. O objetivo é que temamos a Deus, que nos aproximemos dele sim com santa ousadia, que nos aproximemos dele sim com intrepidez, mas também com um santo temor. E este ponto é muito interessante, pois frequentemente o temor está associado ao culto prestado a Deus. John Gill deixa isso claro quando diz que a lei, ela nos dá um relato completo do culto a Deus. Ela instrui na matéria e na maneira de cultuar ao Senhor. Então, meus irmãos, qual é a origem? Pensem nisso. Qual é a origem de todo culto falso, de todo culto distorcido, que atrevidamente é oferecido ao Senhor, senão a irreverência, senão a falta de temor reinante em muitos corações? O que leva alguém a introduzir abominações no culto, como teatros, danças, canções cujas letras são antropocêntricas e até mesmo blasfemas? O que leva alguém a substituir o pregador, o arauto comissionado pelo grande rei, por uma pregadora? O que está por trás do argumento que diz que debaixo da autoridade do pastor uma mulher pode pregar, senão a falta de temor? Calvino diz que a forma na qual geralmente os homens manifestam o seu temor a Deus consiste em inventar falsas religiões e um culto pervertido, e ao proceder assim, eles ainda mais provocam a sua ira. Isso é muito sério, meus irmãos. Então, como é que a lei do Senhor se mantém para nós uma perfeita regra de justiça nessa área? Tudo que ela diz, tudo que ela nos ensina, tudo que Deus nos ensina em sua palavra, desde o Antigo Testamento, a respeito da maneira como nós devemos nos aproximar dele no culto, permanece para sempre. A vinda de Cristo, a escrita do Novo Testamento não se constituem em eventos que nos permitam abandonar um culto simples, espiritual e regulado pelas Escrituras. Tudo que o Senhor nos ordenou a respeito do modo como adorá-lo permanece, e nós não temos a permissão de acrescentar nada e de retirar nada do culto. Nós não podemos então adorar a Deus sob nenhuma imagem visível,
não podemos substituir a pregação por formas dramatizadas, não podemos colocar a pregação nas mãos de pessoas que não foram comissionadas pelo grande rei para fazer isso, não podemos nos apresentar diante dele com um fogo estranho em nossas mãos, com aquilo que ele não nos ordenou. É preciso temer a Deus, e isso significa atarmos nos nossos corações os seus mandamentos, e dele jamais nos apartarmos. Davi diz ainda, no verso 9, que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aqui Davi enfatiza o exercício do governo do Senhor sobre todas as coisas. A maneira como o Senhor ministra a justiça em todas as esferas. E o que Davi nos ensina aqui é que o Senhor declara na sua palavra o que é justo. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que a justiça ela é definida segundo os termos de Deus, não segundo os termos do homem. No livro do profeta Miqueias, o Senhor afirma que Ele nos declara aquilo que é justo. O seu governo é exercido em perfeita harmonia com aquilo que Ele declara na sua santa lei. Mas há, no coração idólatra do homem, uma perpétua inclinação para se voltar contra aquilo que o Senhor declara na sua santa lei. E declarar que o governo do Senhor é injusto, que Deus é injusto naquilo que faz. É perpétua a tolice humana de desejar rebaixar Deus aos seus próprios padrões, uma vez que são as leis humanas, em muitas ocasiões, que são caracterizadas por aquilo que é injusto. Mas a lei do Senhor, ela se coloca em franca oposição a muitas das leis humanas. Porque a lei do Senhor, ela é verdadeira e justa em tudo o que diz. Em todos os seus pontos, ela é absolutamente perfeita. Charles Spurgeon vai dizer, os juízos de Deus, todos eles juntos, ou cada um deles em particular, são manifestadamente justos e não precisam de desculpa laboriosa para justificá-los. As decisões judiciais do Senhor, conforme estão reveladas na lei ou ilustradas na história da providência, são verdadeiras em essência e recomendam-se a toda pessoa verdadeira. Não só o seu poder é invencível, mas a sua justiça é irrepreensível. Eu concluo, meus irmãos, dizendo a vocês que por aquilo que é, e por todas as suas qualidades intrínsecas, e por todos os seus efeitos na alma, por todos os seus efeitos no coração daquele que foi redimido pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que a nossa reação à lei do Senhor não pode ser outra, senão declarar junto do salmista Davi, que os juízos do Senhor são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Jesus falou no Sermão do Monte a respeito das pessoas que têm os seus corações nos tesouros terrenos, que vivem para acumular tesouros aqui na terra. Para essas pessoas, não há nada mais precioso, não há nada mais valioso do que dinheiro, do que ouro, do que honra. Mas conosco é diferente. E tem de ser diferente. O julgamento daquele que tem fé em Jesus Cristo é diferente. Para aquele que foi salvo, a lei de Deus é mais desejável do que muito ouro. É mais preciosa do que muito ouro puro. Para aquele que foi salvo pelo Senhor, não há nada que seja tão palatável, tão delicioso ao paladar, do que obedecer aos santos preceitos do Senhor. O discípulo de Cristo, meus irmãos, é como o seu mestre. O discípulo de Cristo é como ele que declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não pode ser diferente conosco.
Enquanto as pessoas mortas em seus delitos e pecados brigam por riqueza e obtêm força e sustento a partir da comida, nós valorizaremos acima de toda medida a lei do Senhor. Eu insisto com vocês, meus irmãos, dizendo que não pode ser diferente. Como é que nós devemos reputar aquilo que é perfeito e restaura a alma, que é fiel e dá sabedoria, que é reto e alegra o coração, que é puro e ilumina a nossa visão, que é límpido e eterno, que é verdadeiro e justo? Como devemos reputar isso, senão como algo valiosíssimo e de uma doçura inigualável? Você pode ver ainda na continuação do Salmo 19, que além de todos os efeitos da lei mencionados por Davi, ele termina o verso 11 dizendo que em os guardar há grande recompensa. Lembre, a lei, ela não permanece como um pacto para nós. Ela não permanece como um pacto. Então, que recompensa pode existir para nós em obedecermos aos mandamentos do Senhor? Que recompensa podemos esperar ao valorizarmos esta perfeita regra de justiça? A primeira recompensa você pode perceber aí mesmo, no Salmo 19, nos versículos finais. Veja quando Davi ora ao Senhor, suplicando por ajuda em relação aos pecados ocultos e à soberba. Agora olhe o verso 6. No verso 6, falando a respeito da revelação de Deus na criação, Davi vai dizer assim, veja o final: e nada refoge ao seu calor. A palavra aí do verso 6, traduzida como refoge, é a mesma palavra do verso 12 para ocultas. É a mesmíssima palavra. E a ideia que Davi quer nos comunicar é que nada se esconde do calor do sol. Da mesma forma, não há nenhum pecado nosso que se oculte aos olhos de Deus. Davi parece ter escolhido deliberadamente essa palavra, porque se nada pode se esconder do calor do sol, muito menos algo pode se ocultar do brilho da lei ou dos olhos de Yahvé. Assim como Davi, nós podemos ser incapazes de ver os nossos próprios pecados. Mas o Senhor não possui esse impedimento. Ele vê tudo. E além disso, Ele nos mune com a sua santa lei, que nos dá o conhecimento do pecado, que é como um espelho que mostra exatamente quem somos e o que ainda há no nosso coração, a fim de corrermos para Cristo e também progredirmos no caminho da santificação. Além disso, meus irmãos, nós nos beneficiamos da perfeita regra de justiça, a lei do Senhor, porque mesmo já tendo sido alcançados pela graça salvífica do Senhor, a lei continua a nos remeter àquele que é perfeito e todo suficiente para todas as nossas necessidades e para nos ajudar na mortificação de todas as nossas mazelas. A lei ainda revela o pecado no nosso coração. E ela nos leva a bradar como Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para logo depois nos levar a Cristo, e também como Paulo nos fazer dizer, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Os puritanos entenderam isso muito bem, porque nos seus escritos e nas suas pregações, nós os vemos constantemente falando a respeito da lei e do pecado. Mas eles faziam isso não porque eram legalistas, mas eles falavam sobre a lei e o pecado com o propósito de imediatamente remeterem os seus ouvintes a Jesus Cristo. No início, meus irmãos, eu fiz uma citação originalmente tomada pelo Dr. Joel Bick. Eu citei apenas a metade dela. Permitam-me retornar a essa citação, agora de modo completo, para percebermos como a lei nos conduz completamente a Cristo.
Eu pensava que tinha de obedecer à lei e fui a Moisés para resolver a questão. E ele imediatamente me derrubou. Eu sabia que merecia isso e não reclamei. Preparei-me e novamente fui a ele, mas com um baque ainda mais severo. Segunda vez, Moisés me derrubou ao chão. Fiquei surpreso e implorei que ele me escutasse. Mas ele me expulsou do Sinai e não me deu nenhuma satisfação. No meu desespero, fui ao Calvário. Ali encontrei quem teve piedade de mim, perdoou os meus pecados e encheu o meu coração do seu amor. Eu olhei para ele e sua misericórdia curadora penetrou todo o meu ser e curou minha moléstia interna. Agora eu voltei para Moisés para lhe contar o que acontecera. Agora ele sorriu para mim, me cumprimentou e me recebeu com grande amor. Desde então, ele nunca mais me derrubou. Fui por meio do Calvário até o Sinai, e todos os trovões do Sinai silenciaram. Meus irmãos, louvado seja o Senhor, pela obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como um dos efeitos da obra do Senhor, Ele nos deu um novo coração para amarmos a sua lei. E, portanto, louvado seja o Senhor por sua santa e perfeita regra de justiça. Que Ele nos auxilie diuturnamente em nosso santo dever de obediência. Amém.